Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso venceu o Audax por 2-1 de virada e está em vantagem na final da Taça Rio. Falo sobre o jogo neste vídeo, também tenho que falar sobre as notícias que estão correndo com relação ao nosso Glorioso. O Botafogo perto de trazer Diego Hernandes do Montevideo Wanderers. Antes de mais um conteúdo robusto por aqui, eu peço para que você se inscreva. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 42 mil. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. O futebol tem 4 aspectos importantíssimos: o psicológico, o físico, o tático e o técnico. O Botafogo, como eu disse no vídeo pré-jogo, deveria explorar as extremidades do campo. Era importante que o Botafogo conseguisse fazer a dobradinha pelo lado direito, a dobradinha pelo lado esquerdo, para fazer gols no Audax. Depois vou tentar trazer para vocês vídeos com detalhes sobre os gols do Botafogo. Observei isso na análise pré-jogo e no primeiro tempo o Botafogo teve muita dificuldade para levar a jogada para o fundo no lado direito, para jogar do lado esquerdo também com mais profundidade. O Botafogo no segundo tempo, com a troca dos pontas, conseguiu virar o jogo exatamente com o Luiz Henrique, dando um belíssimo passe. Foi um cruzamento, mas foi uma assistência lindíssima para o Tiquinho, e depois com o Sauer recebendo uma rápida cobrança de falta, entrando na área, driblando, protegendo e finalizando. E por que eu falei sobre os aspectos do jogo? Tático, técnico, físico e psicológico. Porque o Audax tem problemas táticos para conseguir combater o adversário pelo lado direito, pelo lado esquerdo, e mostrou também na derrota para o Botafogo um problema comportamental, tanto que o Sauer conseguiu fazer o segundo gol com o time do Audax desligado, principalmente no lado esquerdo da defesa. Pois bem, o Botafogo entrou em campo com o Lucas Perry no gol, de Plácido na lateral direita, na zaga Adrielson e Cuesta, e na lateral esquerda o Marçal. No meio-campo, Tietê, Marlon Freitas e Eduardo. Na ponta direita, o Raí, como centroavante, o Tiquinho Soares, e na ponta esquerda, o Carlos Alberto. O técnico Luiz Castro surpreendeu na escalação. Eu vinha falando para colocar o Marlon Freitas como um segundo volante num 4-2-3-1, protegendo mais pelo lado direito e saindo como homem surpresa, com o Lucas Fernandes fazendo um meia aberto pela direita, não exatamente como um ponta, mas um meia atuando mais pelo lado direito. O técnico Luiz Castro barrou o Lucas Fernandes, colocou o Marlon Freitas como segundo homem de meio campo e colocou o Raí na ponta direita, que é um bom jogador, mas eu nem tinha cotado para entrar como titular e acabou entrando. Não tem culpa de nada, um garoto que tem qualidade e pode crescer bastante. Gosto do Raí, mas o Raí é um meia, joga por dentro. Ele não é exatamente um ponta e não lembro dele jogando assim na base. O Botafogo teve uma chance aos 4 minutos com um lateral na sobra, um rebote. O Botafogo acabou finalizando, a bola foi para fora, mas ainda antes dos 10 minutos, o Botafogo tentando pressionar em cima, assim como estava tentando pressionar em cima lá contra o Vasco, ainda na Taça Guanabara, deu mole, desorganizado, e deixou o Audax sair jogando com uma inversão longa para o Emerson Urso. Como eu falei aqui, o Botafogo tinha que ter cuidado com o Emerson Urso na bola descoberta. O de Plácido falhou, sim, já reclamamos do de Plácido, do Daniel Borges, do Rafael, do Saravia, e a defesa do Botafogo em alguns momentos toma essa bola descoberta. E aqui eu não estou falando que o de Plácido é bom ou ruim, que o Rafael é bom ou ruim, que o Daniel Borges é bom ou ruim. O Botafogo fica desprotegido. Ganhou de 7-1 do Brasiliense. Eu falei aqui, o Botafogo está tomando bola descoberta. Poderia ter tomado outros gols do Brasiliense, se o Brasiliense não tivesse falhado na hora H e o Lucas Perry não fosse um goleiraço. O Emerson não falhou na hora H. Ele conseguiu entrar na área, driblar
e finalizar com qualidade no canto direito do Lucas Perry, 1-0 para o Audax. Depois disso, o que se viu foi uma das piores atuações coletivas do Botafogo nos últimos anos. Um primeiro tempo constrangedor. O Tiquinho Soares, depois de muito tempo, teve que sair da área para tocar na bola e conseguiu construir uma jogada, encontrando o quê? Um espaço pelo lado direito do campo. Deu um bolão pro Di Plácido, que botou a bola bem na área. E então o Marçal se antecipou ao próprio Tiquinho e finalizou de direita. Foi uma boa chance do Botafogo no primeiro tempo, porque utilizou o lado do campo com a exploração do espaço, mas o Tiquinho teve que sair da área para isso acontecer. Veio a segunda etapa, 3 trocas no intervalo. Saíram Marlon Freitas e os 2 pontas, Raí e Carlos Alberto, e entraram Lucas Fernandes por dentro, na ponta direita o Gustavo Sauer e na ponta esquerda o Luiz Henrique. O Botafogo continuou mal. O Audax teve chance de falta, o Lucas Perry defendeu. E mais uma bola descoberta, uma inversão para o Emerson Urso, que conduziu até com qualidade, foi atrapalhado pela má movimentação do companheiro dele, que deveria ter feito a diagonal para a esquerda, mas que segurou um pouco, foi meio que na vertical. Então o Emerson Urso teve que dar a bola para a direita. O companheiro dele não dominou bem e finalizou para o Lucas Perry defender. O Botafogo poderia, por conta da desorganização, ter tomado o segundo gol de um Audax, que, com todo respeito, galera, é muito fraco tecnicamente e tem sérios problemas táticos. O único jogador que eu citei no pré-jogo foi o Emerson Urso, fez as 2 principais jogadas do Audax no primeiro jogo da semifinal. Aí, os jogadores do Botafogo que haviam entrado começaram a funcionar. Luiz Henrique começou pelo lado esquerdo a trabalhar as jogadas. O que aconteceu? O Marçal cresceu de produção, porque o extremo do lado dele estava jogando com qualidade. O Audax tem problema na marcação pelos lados. O Luiz Henrique começou a buscar o drible, começou a esperar a ultrapassagem do Marçal e encontrar o passe para o Marçal cruzar, finalizou. E numa dessas, o Luiz Henrique, um pouco depois da parada técnica, que é aí que o Botafogo melhorou mesmo e o Audax parou de jogar, recebeu a bola na esquerda. Fase comportamental. Além do problema tático do Audax na marcação pelos lados, teve problema comportamental. 2 jogadores, não foi o contrário, o Botafogo não dobrou para cima de um jogador do Audax. 2 jogadores do Audax, na posição, poderiam marcar o Luiz Henrique, mas ele teve tranquilidade para levantar a cabeça e cruzar na cabeça do Tiquinho Soares, que é um baita centroavante. Teve a oportunidade e fez o gol de empate. O Botafogo, então, usou pela primeira vez o lado com eficácia, empatou o jogo e poderia ter feito mais isso durante a partida. O Lucas Fernandes nem entrou tão bem. O Luiz Henrique continuava bem, logo depois ele perdeu uma grande chance. O Botafogo tentava uma jogada até vertical, corte errado do defensor do Audax, que estava sozinho na área. O Eduardo estava colocado pelo lado direito, encontrou o Luiz Henrique sozinho, que perdeu realmente um gol fácil para um jogador profissional, não pode perder uma oportunidade como aquela. O Gustavo Sauer entrou no jogo, começou a querer jogar, tentou uma arrancada aqui, foi desarmado dentro da área, tentou uma outra, começou a buscar novas ações, até que no final do jogo, fase comportamental ruim do Audax pelo lado esquerdo na marcação, uma falta para o Botafogo, bateram rápido, o Gustavo Sauer entrou na área, quando o Emerson Urso, extremo pelo outro lado, tentou marcar, já não dava. Quando chegou o adversário também, companheiro do Emerson Urso por ali, se tocasse no Sauer, poderia fazer o pênalti. O Sauer, com qualidade, finalizou bem, o goleiro não pôde fazer nada, 2-1 para o Botafogo, muito em função da qualidade dos extremos. Quem também entrou e bem no Botafogo foi Gabriel Pires no lugar do Eduardo. Gabriel Pires buscando o jogo vertical, é um jogador que eu sempre falo, tem qualidade. Quando o contexto coletivo for bom no Botafogo, o Gabriel Pires vai ter muito a contribuir. Hoje o Botafogo tem bons jogadores no meio campo, Marlon Freitas é um bom jogador, tem que ser potencializado pelo treinador, ser mais bem utilizado. O Gabriel Pires é um bom jogador, tem que estar dentro de um contexto coletivo adequado. O Raí é um bom jogador, tem que jogar mais por dentro.
O Botafogo tem nos titulares o Tietê, o Eduardo, que são ótimos. O Eduardo, para mim, é um jogador acima da média. O Lucas Fernandes, muito bom jogador. E o Botafogo tem que aproveitar bem isso. Trocou os pontas, o Sauer jogou bola, finalmente, conseguiu. Tomara que continue jogando. Mas o próprio Castro falou sobre as lesões, aquilo que comentei em vídeo recente aqui no canal. Se continuar jogando bola, tomara que se firme. O Botafogo vai ter mais condições ainda na próxima fase da Copa do Brasil, na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro. Chegou agora o Júnior Santos, chegou o Segovia e o Botafogo ainda no mercado para trazer outros jogadores. O Luiz Henrique do outro lado vem crescendo de produção, eu venho falando aqui, foi fundamental na vitória por 2-1. Mas eu tenho que reforçar, o time do Audax não é parâmetro. O Botafogo já tem um jogo no Chile na quinta-feira contra o Magallanes na estreia da Sul-Americana e tem que jogar muito mais do que jogou para vencer o Audax. Pessoal, o seguinte, Diego Hernandes meteu o gol da vitória na última rodada do Montevideo Wanderers por 1-0, gol de pênalti. Já está sendo apontado por jornalista lá no Uruguai como o melhor jogador neste início de campeonato uruguaio. E o Botafogo, segundo o Thiago Franklin, chegou aos 2.200.000 dólares pedidos pelo time uruguaio para trazer o jogador. O TF diz que o Botafogo espera uma resposta até as 14 horas da segunda-feira. E um intermediário na negociação diz que os valores realmente não são mais um problema e que o Botafogo agora quer fechar para que o jogador venha nesta janela, ou seja, venha logo para o Fogão. E é isso que eu quero, que ele chegue para reforçar logo o elenco do Botafogo. Creio que toda a torcida do Botafogo, grande parte dela, queira o Diego Hernandes já na primeira janela para que ele possa contribuir com o nosso Fogão. O Botafogo teve uma proposta, segundo o mesmo intermediário, para vender o Matheus Nascimento para o Reims da França, primeira divisão, por 10 milhões de euros mais ou menos. E o Botafogo não quis, entendendo que o Matheus ainda pode se valorizar, pode fazer muito para que o Fogão ganhe mais dinheiro com ele ali na frente. Falando em jovens, o Botafogo perdeu na estreia lá nos Estados Unidos por 1-0 para o Dallas FC. Então o Fogão, infelizmente, perdeu, ainda vai enfrentar o Monterrey e o Real Madrid. A categoria é a Sub-19. Vamos torcer para que dê tudo certo, para que o Diego Hernandes venha para o Fogão, para que este time fique mais forte e para que o trabalho do Castro se desenvolva, porque até agora o Botafogo tem muito pouco. O resultado contra o Audax não pode mascarar o que o Botafogo não fez em mais ou menos 65 minutos de jogo. Depois do gol de empate, o Botafogo foi bem, foi para cima, poderia ter feito outros gols, mas o Glorioso, além de precisar de reforços, precisa de um trabalho eficiente para que o time seja eficaz. É isso, galera. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras. Aquele abraço. Valeu, fui!